A paz do Senhor, meus irmãos, é com muita alegria que mais uma vez estamos aqui para transmitir o nosso podcast da Escola Bíblica Dominical e neste momento nós estamos felizes porque vamos para mais uma lição da nossa revista, né? A Santíssima Trindade. Estamos estudando este assunto durante esse trimestre e nós com certeza estamos sendo muito edificados. Acredito que você também tem sido edificado através desta lição da Escola Bíblica Dominical, como sempre. Nós já sempre falamos aqui que a Escola Dominical é um grande instrumento de ensino das igrejas, é um local onde você se prepara espiritualmente. Nós temos o tripé da educação cristã, a Escola Dominical, o culto de doutrina e os cursos teológicos. Os cursos teológicos, é claro, tem um pouco mais de dificuldade, tem um gasto a mais. Já os cultos de doutrina, você tem pouco gasto, né? Só basta ir no culto de doutrina. A Escola Dominical, você vai adquirir a revista, que é muito barato, por sinal, pelo valor que ela tem espiritualmente, e você vai para a Escola Dominical aprender mais do Senhor. Então, esta lição de hoje, nós vamos dar a continuidade ao estudo do Espírito Santo. Nós já estudamos aqui no primeiro bloco da lição a pessoa do Pai. Estudamos no segundo bloco da lição a pessoa do Filho. E agora no terceiro bloco da lição nós estamos estudando sobre a pessoa do Espírito Santo. Eu acredito que está ficando claro, nossos amigos e irmãos que nos acompanham estão conseguindo entender que nós entendemos e acreditamos biblicamente que Deus é único. Deus é único, mas que subsiste em três pessoas distintas, três pessoas eternas, como diz aqui o subtema da nossa lição. Então, meus irmãos, nós vamos hoje para a lição de número 9. Inclusive, quero lembrar você que nós teremos agora no final da semana o nosso seminário de escola bíblica da igreja, né, de Altamira, o seminário de discipulado. Nós já fizemos o convite aqui, queremos reforçar. Agora, dia 27 e 28 de fevereiro, nós teremos o nosso grande seminário de evangelismo e discipulado aqui e você é o nosso convidado todo especial para participar conosco desse seminário, viu? Faça sua inscrição que você vai ganhar a apostila do curso, você vai ganhar o certificado e também uma bíblia de estudo muito bonita, viu? De presente. Então nos procure, depois a gente vai deixar aqui o endereço no vídeo para você fazer contato aí com a gente e você fazer a sua inscrição. Nós vamos esperar lá em nome de Jesus. Então vamos lá para a nossa lição de número 9. Nós estudamos no domingo passado agora, nós demos início ao tema do assunto relacionado ao Espírito Santo. E veja só, nessa lição de número 8, nós estudamos o Deus Espírito Santo. Nós estudamos a pessoa do Espírito Santo, a divindade do Espírito Santo e as obras do Espírito Santo na lição de número 8. Nessa lição de número 9, nós vamos estudar sobre o Espírito Santo, o regenerador. Então, o que nós vamos estudar nessa lição? Exatamente isso, nos acompanhe, que você vai entender um pouco mais sobre a regeneração. O que é a regeneração? A regeneração é exatamente o ato de renovar ou dar vida àquilo que não existe mais, ou trazer de volta aquilo que foi destituído, aquilo que foi estragado. Quando alguém, por exemplo, sofre um acidente ou até mesmo tem uma ferida ou coisa parecida, você observa que quando há um desgaste, né, do tecido muscular, quando é grande, os médicos até fazem, né, um implante para poder aquele ferimento, para que ele seja regenerado, para que seja recuperada a carne que foi perdido ali. Então, regeneração é isso, trazer de volta aquilo que existia antes. Regeneração é isso. Então, quando aquele ferimento, aquela ferida cicatrizou, então pronto, foi restaurado, ou foi regenerado o tecido muscular.
Então, regeneração é isso, trazer de volta aquilo que existia antes. Então, o que o Espírito Santo faz conosco? Ele nos regenera, ele recupera, traz de volta aquele homem que era antes da queda de Adão, aquele Adão, né, digamos, primitivo, aquele Adão antes do pecado. Então, o Espírito Santo nos traz de volta, faz de nós uma nova criatura, através de um novo nascimento, que é chamado de regeneração. Então, nós vamos aprender nessa lição sobre este assunto. O Espírito Santo regenerador. Texto áureo. Jesus respondeu e disse: na verdade, vos digo que aquele que não nascer da água, não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João 3:3, a verdade prática diz assim, olha, a regeneração é a transformação operada pelo Espírito Santo, pela qual o pecador se torna uma nova criatura, um novo ser, né? Ele nasce de novo, ele surge, né, novamente, aquele ser humano que estava morto, que havia desaparecido espiritualmente, ele flui novamente, ele vem novamente, passa a existir novamente, espiritualmente falando, porque ele no pecado está morto, então é como se ele não existisse. O Espírito Santo traz de volta este ser. Evangelho de João, o 3º capítulo, é a nossa leitura bíblica em classe. A gente não vai ler aqui todo, mas você pode ler em casa aí, que é um assunto, é um texto muito bom e bem conhecido, que trata do episódio da conversa de Jesus com Nicodemos, né? Aquele príncipe, um fariseu, né, muito conceituado na época de Jesus, e, portanto, diz a Bíblia que ele vem ter de noite com Jesus. E ele tem essa conversa, um diálogo com Jesus, né? E é o que nós vamos ver aqui. Primeiro ponto da lição, regeneração, uma obra trinitária. Nós já falamos aqui, meus irmãos, que a obra salvífica de Cristo, a obra da salvação, ela tem a participação da Trindade. Então, é uma obra trinitária, como diz aqui o nosso tópico de número 1. Nós vemos aqui, nós já falamos e já estudamos em outras lições, que o Pai é o grande arquiteto, aquele que planejou todo o projeto salvífico, aquele que organizou, que nos elegeu em Cristo, diz a Bíblia em Efésios, e, portanto, o Filho, a pessoa do Filho, é a pessoa que executou todo o projeto planejado, feito por Deus, e, portanto, o Espírito Santo é aquele que aplica esta obra salvífica nas nossas vidas. Então, diz aqui ó, o primeiro subtópico do primeiro tópico da lição, a doutrina bíblica da regeneração. A expressão novo nascimento é traduzido do verbo grego, genete, ser gerado ou nascer, e do advérbio anote, ou do alto, de cima. Né? Então aqui, o irmão coloca aqui, que regeneração, ou nascer de novo, né? que é a mesma coisa, tem um sentido aqui de nascer do alto, nascer de cima, né? Como diz lá em Colossenses, no capítulo 3, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Então, é o significado da palavra regeneração. Nascer de novo, nascer do alto, nascer de Deus. Né? Então, diz aqui, o irmão colocou aqui, por isso, certas versões bíblicas traduzem como nascer do alto. Nesse sentido, Paulo ensina que somos salvos pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Uma ação do Espírito Santo, ou seja, não é uma obra de um ponto de vista material, não é uma obra humana. A obra da regeneração, ela é uma obra totalmente espiritual. A gente vai estudar isso mais na frente ainda aqui, que não é algo que vai de fora para dentro, não, é de dentro para fora. Então não é nós que vamos, portanto, fazer este trabalho nas pessoas. Quando alguém aceita Jesus como Salvador, não é a gente que vai tirar tudo dele, todos os seus hábitos, seus velhos hábitos, seus costumes, aquilo que ele usa, a sua forma de agir, o seu comportamento.
Não é nós que vamos fazer isso nele de forma exterior. Não, isso é feito dentro dele pelo Espírito Santo e que isso depois vai refletir-se, vai ser refletido aqui fora no seu exterior. Então, é isso que a regeneração faz, é um trabalho feito pelo Espírito Santo que acontece dentro para depois refletir aqui fora. A regeneração como uma exigência de Jesus. Nós já lemos aqui no versículo do texto áureo que Jesus disse assim: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Né? E mais na frente ele disse que não pode entrar no reino de Deus, que são expressões, né, idênticas, com o mesmo significado. Então é uma exigência exatamente do Filho, uma vez que nós estamos estudando aqui a obra trinitária, né? Então já falamos aqui sobre a ação do Espírito Santo, né? E aqui nós estamos falando aqui sobre a questão do Filho, uma exigência de Jesus, que é o Filho, né? Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, Cristo aqui está neste trabalho da salvação, instruindo o processo salvífico, como é que acontece. Para que possa ser salvo, precisamos passar pela regeneração, que é o primeiro passo da conversão, né? Nós temos 5 passos no processo da salvação, que é a regeneração, que é a justificação, né? Que é a adoção, a santificação e a glorificação. Então, a regeneração é o primeiro passo. Regenerar é nascer, trazer de volta aquele que não existe mais, aquele que está morto, trazer vida a este ser e ele passa a ser um novo ser espiritualmente, um novo homem. Então, essa é uma ação do Filho, a exigência de Jesus da regeneração, a necessidade. Se não nascer de novo, não pode entrar no céu. Então, o Filho faz essa exigência. O Pai como autor da salvação. A regeneração ou novo nascimento tem sua origem no plano eterno e soberano do Pai. Nós já falamos aqui, é o grande arquiteto, é aquele que antes de tudo, diz a Bíblia, antes da fundação do mundo, a Bíblia diz que ele nos elegeu em Cristo. Pedro também fala isso lá no capítulo 1, versículo 20, e também Efésios 1 e 5, me parece, também a Bíblia fala do mesmo jeito, é algo que aconteceu ainda antes da fundação do mundo. O Pai já fez todo esse projeto, planejou tudo, e diz a Bíblia que ele nos elegeu em Cristo, ele nos predestinou para que fôssemos salvos na pessoa do seu Filho. Ele nos elegeu em Cristo. Então, o processo da predestinação, que diz lá em Romanos no capítulo 8, diz que ele, os que dantes conheceu, a estes predestinou, e os que predestinou, a estes chamou, e os que chamou, a estes justificou, e os que justificou, a estes glorificou. Então, esse é o processo da eleição. Somando tudo isso, dar a eleição. O resultado de todo esse processo, a gente chama de eleição. Então, o fato de Deus nos conhecer de antemão, que é o que a Bíblia diz, os que dantes conheceu, ele conheceu de antemão, depois ele predestinou e depois ele chamou esses que foram chamados, que atenderam o convite, que atenderam o chamado. A Bíblia diz que ele justificou e esses que ele justificou, ele glorificou, que é um passo que acontecerá ainda no futuro. Então, este é o percurso, né, que nos leva à eleição. Então, nós fomos eleitos em Cristo. Quem é eleito foi esse que passou por este processo. Quem não passou por este processo ainda não foi eleito. Então, precisa estar em Cristo para que possa fazer parte dos eleitos. O Espírito como o agente da regeneração. Olha, a regeneração é um ato da misericórdia divina. É o Pai que o decreta, o Filho que toma posse, ou que torna possível por sua morte e ressurreição, e o Espírito que realiza no coração do pecador, como nós já falamos. Quem convence, meus irmãos, o homem do pecado, da justiça e do juízo, não somos nós. Não é a nossa boa oratória, um bom pregador que prega muito bonito, né? Tem uma oratória bonita, ele convence as pessoas a se converter a Cristo. Não. A nossa missão, nosso papel
é ser o mensageiro, o atalaia de Cristo, né? O atalaia da mensagem do Senhor. E o Espírito Santo, enquanto você está pregando, enquanto nós estamos falando da palavra de Deus, pregando esta palavra, e a Bíblia diz que o crer vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, enquanto nós pregamos a palavra, o Espírito Santo faz contato com o espírito do homem e, portanto, tenta convencer ele do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando o homem abre o seu coração, esse Espírito Santo entra nele, desce até o seu coração, o seu interior, muda ele, e a partir desse momento ele passa pelo processo de regeneração, novo nascimento, quando ele se converte a Cristo. Então esse é o trabalho do Espírito Santo. O segundo ponto, a natureza espiritual da regeneração. Então vamos lá. Uma transformação interior, é o que eu já falei aqui. É algo que acontece no interior do ser humano, não é fora. Você claro, você vai ver depois o resultado disso na vida das pessoas. Alguém que, Paulo escreveu sobre isso, que roubava não rouba mais, quem mentia não rouba mais, né? Quem mentia não mente mais, que adulterava não adultera mais, aquele que brigava não briga mais, aquele que era viciado não é mais, porque aconteceu dentro dele, no interior dele, um processo chamado de regeneração, ele foi mudado e agora o novo homem nasceu e ele passou agora a ser uma nova criatura. Então esse é o processo da regeneração. Veja só, Nicodemos revelou incompreensão espiritual no que diz respeito, né, a este processo do novo nascimento. Quando Jesus disse para ele que precisava nascer de novo, ele disse, não, mas eu não tenho como, eu, um velho, já entrar no ventre materno e nascer novamente, porque ele não estava entendendo, apesar de ser um grande mestre das escrituras sagradas do Antigo Testamento, ele não entendia quando Jesus falou do novo nascimento, porque até então, para eles era uma mensagem nova, eles não conheciam essa mensagem. No Antigo Testamento não deixou claro este processo e, portanto, ele foi esclarecido no Novo. Então, Nicodemos ainda não entendeu direito, mas Jesus foi muito enfático, né, em afirmar para ele como é que ia acontecer. Ele disse, Nicodemos, mesmo que fosse possível você entrar no ventre materno e nascer novamente, você iria nascer da carne sempre. Não é disso que eu estou falando de nascer do Espírito, da água e do Espírito. Quem nasce da carne é carne, continua sendo carne. Então aqui a regeneração é nascer da água e do Espírito, então é o nascimento espiritual. Uma obra soberana do Espírito Santo. Jesus ensina a Nicodemos que para entrar no reino de Deus é necessário nascer da água e do Espírito. Isso significa uma transformação espiritual completa, ser purificado dos pecados e receber renovação interior pelo Espírito, ou pelo poder do Espírito Santo. Meus irmãos, o Espírito Santo, ele atua com poder no ser humano, porque o ser humano está aprisionado por Satanás, pelo inimigo. Então precisa de uma força soberana para arrancar esta pessoa das garras de Satanás. E o Espírito Santo é que faz isso, porque ele é Deus, já estudamos aqui que ele é Deus na lição passada. Se ele é Deus, logo ele é todo poderoso. Ele tem todo o poder nos céus e na terra. É um dos atributos do Espírito Santo, nós estudamos na lição passada, a onipotência, onisciência, onipresença, porque ele é Deus. É um Deus único, que subsiste em três pessoas. Então o Espírito Santo é Deus. Então ele entra em cena, com o poder ele arranca o pecador das garras de Satanás, e isso é feito quando a palavra entra na pessoa, que a Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus, entra nas pessoas e transforma esta pessoa em uma nova criatura. Então esta é a ação soberana do Espírito Santo. Uma nova vida e uma nova conduta. Cristo deixou bem claro que o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Essa distinção mostra que nada da carne pode produzir vida espiritual. A carne gera concupiscência e aprisiona. Somente o Espírito gera nova vida com fruto espiritual. Então veja só, por isso que Jesus diz assim, olha, quem nasce da carne é carne. A carne ela não vai produzir fruto, o fruto do Espírito, ela não vai produzir nada espiritual. A carne aqui, o sarque do grego, né, que é essa matéria, não a matéria carne, mas a natureza carnal, né, ela não produz obra do Espírito.
ela sempre vai pender para o lado carnal, para o lado material. Então é importante que a gente entenda isso. Quando alguém produz fruto do Espírito, já sabe, é uma ação do Espírito Santo. Então, quando a carne está em evidência, ela vai produzir frutos da carne, que a Bíblia faz uma lista lá em Gálatas, né? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, ira, discórdia, dissensões, facções e coisas semelhantes a estas. Mas as obras do Espírito, quando o Espírito Santo está em nós, ele produz algo especial: bondade, longanimidade, amor, temperança, né? Paz, domínio próprio e assim por diante. Então, é a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Então, é bem distinta as obras da carne e a obra do Espírito Santo. O terceiro e último tópico, para nós já ir finalizando: os sinais do novo nascimento em Cristo. Justificação pela fé. Bom, pela fé, em Cristo o pecador é justificado. Dependendo de uma nova posição diante de Deus. Então, veja só, meus irmãos, a justificação, nós já falamos aqui, ela é o segundo passo do processo da salvação. O primeiro deles já falamos aqui, quando o homem dá lugar ao Espírito Santo, quando ele ouve a palavra, quando o Espírito Santo fala com ele, ele abre o seu coração, e a Bíblia fala isso: se hoje ouvires a voz do Espírito Santo, não endureçai o vosso coração. Então o homem abre o coração, o Espírito Santo entra, esta palavra entra nele, o Espírito Santo entra no seu coração, faz o processo da regeneração, transforma ele em uma nova criatura. Neste momento acontece o segundo passo, que é a justificação. O que acontece? Deus torna agora esta pessoa justo, ou justificado. O que acontece? Aquela pessoa que era uma pessoa culpada, condenada, sentenciada à morte, esta pessoa, nesse exato momento, ele é perdoado. Esta pessoa agora, ele é justificado, ou seja, é declarado justo. Ou seja, é uma sentença judicial que Deus dá. Neste momento, é como se Deus batesse o martelo, como se fosse um grande juiz que batesse o martelo e dissesse: você agora está livre. Esse é o processo da justificação. Alguém que era condenado, que estava totalmente condenado, culpado, Deus dá um decreto definitivo e ele agora é justificado. Este é o processo da justificação, é o segundo passo da justificação. Aí é o que nós já falamos. Depois disso, vem o processo da adoção. Deus, além de perdoar o homem, salvar, regenerar, ele vai adotar esta pessoa como filho. Aí vem aqui o próximo passo, que é a santificação. A santificação, o que acontece? Ela acontece em dois momentos. Quando nós aceitamos a Cristo, acontece a chamada santificação posicional, que é aquela que, no momento que aceitamos a Cristo, naquele exato momento, Deus nos faz santo. A palavra santo quer dizer separado. Então Deus, nesse momento, perdoa todos os nossos pecados. Neste momento, nós estamos agora em contato direto com Deus, porque nós estamos ligados nele. O Espírito Santo agora vai passar a habitar em nós. Neste momento, nós estamos santificados diante de Deus. Mas a partir daí, acontece agora aquela santificação diária. Você precisa agora conservar ou manter a sua santificação. Quem é santo, a Bíblia diz assim: santifique-se mais ainda, lá Apocalipse, no capítulo 22, versículo 11 em diante. Quem é santo, santifique-se mais ainda. Quem é justo, justifique-se mais ainda. É um processo. A gente vai continuar no processo de santificação, que é a chamada santificação progressiva ou diária. A santificação que nós todos os dias precisamos praticar. Então, essa é o processo da salvação, ou da santificação progressiva. O fruto do Espírito, o último subtópico. Um importante efeito visível da regeneração é o fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Não se trata de dons espirituais, mas de virtudes que o Espírito Santo produz no caráter do regenerado como expressão de sua nova vida. Meus irmãos, o irmão deixa bem claro aqui, o nosso comentarista, pastor Douglas Batista, que aqui não se trata de dons.
Os dons não identificam o crente. O que identifica o crente, Jesus diz, são os seus frutos, aquilo que ele produz. O Espírito Santo em nós produz alguns resultados, e isso passa a ser visível. Então, Jesus disse assim, pelos frutos os conhecereis. A árvore má não pode dar bom fruto, nem a árvore boa, má fruto, um fruto mau. Então, o crente que tem o Espírito Santo nele, que adquire, que dentro dele existe o fruto do Espírito, ele começa a produzir algo perceptível, algo que acontece, que todo mundo percebe. Aquela pessoa que era totalmente depravado, você vê, você fica admirado de ver, mas rapaz, quem era essa pessoa, né? Como mudou? Então é algo especial que acontece, e isso se trata não de dons, mas de fruto, porque os dons não identificam ninguém. Não tem como você fazer uma avaliação de uma pessoa se apenas pelos dons, mas pelo fruto sim. Pelo fruto tem como você avaliar a pessoa. Antes era dominada essa pessoa pelas paixões carnais, mas agora manifesta a presença do Espírito em suas atitudes diárias, né? Todos os dias você produz bons resultados, você se identifica como pessoa, uma pessoa mudada, né? Como uma nova criatura. O fruto do Espírito é a evidência prática da regeneração. Quem nasceu de novo passa a refletir ainda que imperfeitamente o caráter de Cristo em suas palavras. Claro, nós ainda não somos perfeitos, né? Nós estamos lutando para isso. A Bíblia diz, até chegar na estatura perfeita, né? A varão completo, né? A perfeição, de acordo com o Filho de Deus, a Bíblia diz. A varão perfeito, né? A essa perfeição que ainda não temos. Mas mesmo assim nós refletimos o caráter de Cristo. Não na sua perfeição, que a perfeição só vai acontecer no dia que nós formos glorificados. Então vai acontecer o processo, portanto, completo. Para finalizar, tal postura não pode ser esporádica, mas uma marca contínua da nova vida recebida em Cristo. Então veja só, não é que você vai praticar de forma esporádica, uma vez por outra você vai demonstrar que você tem o Espírito Santo em você. Não, nós precisamos demonstrar constantemente. Nós precisamos, é um dever, é uma obrigação nossa fazer isso. Às vezes não fazemos, não demonstramos, porque descuidamos, mas é obrigação nós mostrarmos todos os dias, todo momento, que somos uma nova criatura, que fomos mudados, que fomos regenerados pelo Espírito Santo. Então, estamos chegando ao final de mais uma lição, a regeneração. O processo que é feito pelo Espírito Santo. Então, é um dos processos que o Espírito Santo faz nas nossas vidas, a regeneração. É um dos trabalhos do Espírito Santo, o regenerador. Na próxima lição, de número 10, vamos estar estudando aqui sobre o Espírito Santo, o capacitador. Então, meus irmãos, que Deus abençoe, muito obrigado por nos assistir, por estar conosco. E não esqueça, hein? Vá para a Escola Dominical domingo, todos na Escola Bíblica Dominical, aprendendo mais de Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.